Uma prisão em flagrante que chocou o mundo. A gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, uma prisão em flagrante. Vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado. E a princípio, por crime de estupro. Estupro. Isso. Estupro de vulnerável. Esse foi o motivo que levou à prisão no Rio de Janeiro de Giovanni Quintela Bezerra, médico anestesista. Assim que essa imagem vazou na mídia, muita gente se fez a mesma pergunta: como esse homem conseguiu cometer tal crime sem ser visto? Quantas outras mulheres foram vítimas dele? Com esse caso que veio à tona, apareceram também diversos médicos, diversos profissionais relatando que muitas mulheres são sedadas após a cesariana. E isso é bem complicado porque a cesariana ela a mulher não deve ser sedada. Ela tem que ficar acordada, né? Essa sedação não deve chegar até o bebê, né? Assim que o bebê é retirado do útero, a mulher deve ficar acordada porque ela tem direito de ter contato pele a pele, ela tem direito de ver esse bebê, de pegar, né? Se possível, ser promovida a essa amamentação nessa primeira hora, né? De contato da mãe com o bebê. A representante do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo diz que em situações como essa, quando há provas físicas e materiais, a apuração médica ético-profissional é feita de forma mais rigorosa e rápida. O ato que ele praticou, além de crime, é um ato que está relacionado diretamente ao exercício dele como médico. Então, eticamente, é inadmissível que isso aconteça. Nós temos artigos que claramente no Código de Ética Médica explicam esse tipo de situação e punem o médico em relação a esse tipo de situação, que é a situação do desrespeito do paciente, do abuso do paciente em relação a abuso sexual, abuso físico e assim por diante, né? E em relação a esse desrespeito à relação médico-paciente, que não pode acontecer de forma alguma. Renata é outra vítima de violência obstétrica. Os abusos que sofreu aconteceram durante a gestação, na hora do parto e após o nascimento da filha Júlia, hoje com 8 anos. No dia da cesariana, ao chegar no hospital, ficou de 9 da manhã até as 3 da tarde separada do marido. Disseram a ela que seria preciso jejum para anestesia. O meu marido passou o dia inteiro no hospital, né? Assim, grande parte do dia, andando com a minha mala, com a mala da minha filha, sem saber notícias, sem saber para onde ir, sem saber o que ia acontecer. Quando foi encaminhada à cirurgia, o marido não pôde ir. A explicação foi a de que a sala estava em reforma. Eu entrei para a sala de parto. Quando a Júlia nasceu, eu só vi a Júlia por cima assim, daquele pano, senti uma gotinha de sangue bater e me apagaram. Eu acordei na sala de recuperação com outros pacientes anestesiados. Eu não sabia onde é que eu estava, não sabia onde é que a Júlia estava. Só fui ver a Júlia, eu acho que umas 11 horas da noite. Meu parto foi 5h37, pela hora de nascimento dela. Qualquer tipo de situação onde a paciente é exposta e que ela não considera que aquilo tenha sido feito de uma maneira correta, de uma maneira ética, respeitando o seu pudor, respeitando sua vontade, respeitando a sua autonomia, pode ser denunciada no conselho. E aí sim, os conselhos regionais, eles vão fazer uma apuração se aquilo que foi praticado está dentro daquilo que cabe ao médico fazer, se faz parte das boas práticas médicas, ou se sim, extrapolou e está infringindo um artigo do Código de Ética Médica, por exemplo. Nossa equipe foi em busca de uma situação oposta a tudo que já vimos até aqui. E foi neste hospital de Taguatinga, no Distrito Federal, que a gente acompanhou a consulta da Mônica e do Luiz, marido dela. O casal está junto há 12 anos e decidiu aumentar a família. Nós iniciamos com outro obstetra,
e decidimos mudar, porque vimos que não estava sendo um acompanhamento muito específico para a gente, né? Estava sendo um acompanhamento muito padrão e sentimos um pouco abandonados, né? Então a gente sentiu essa insegurança de continuar a gravidez, de não identificar algum problema sério de saúde, alguma coisa assim no bebê. Aí a gente decidiu procurar um outro obstetra, inclusive. A procura por outro profissional deu certo. Hoje estão bem tranquilos com o acompanhamento que têm tido. O atendimento desde o início foi exemplar. Ele nos atendeu sendo muito claro, muito atencioso, sim, se colocando à disposição sempre e deixando bem claro todo o procedimento, inclusive sem romantizar muito todo esse processo e sempre acompanhando e nos deixando bem claro qual eram os próximos passos, né? E sempre procurando analisar e avaliar toda a minha situação específica, né? Não um procedimento padrão simplesmente. Você está passando por uma diversidade de mudanças na sua vida, né? E você ter uma assessoria, poder confiar nessa pessoa, você sai daqui, vai para casa e meio que segue a sua vida normalmente, sem muitas preocupações, né? Lógico, isso transforma a nossa jornada daqui para frente, né? Mas aí você consegue enxergar as partes boas, não fica tão neurótico. A obstetrícia, ela hoje estabelece alguns protocolos, a gente tem padrões, né? O que dentro do que falo da rotina do pré-natal, ele é um padrão, qualquer um faz, a gente brinca, porque basta seguir o roteiro. O que vai mudar é isso, é a forma com que eu cuido desse casal, o quanto eu me preocupo com ele, extra protocolo do pré-natal, né? Então, o quanto eu me preocupo com o casal como um todo, o quanto eu faço assistência para a mãe, para o pai, né? E cuido desse binômio materno-fetal. A segurança que traz é excelente e você ter acesso ao médico, saber que se acontecer alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, você tem acesso. Isso é muito tranquilizador. Aqui nessa sala de parto normal, o atendimento é bem humanizado. Isso porque a gestante fica com o acompanhante o tempo todo, seja no preparo, no parto em si e até mesmo na recuperação. E ela tem a opção de ter o bebê aqui na banheira, na cama, a sala é individual para o casal. Até mesmo a analgesia, se for preciso, é feita aqui. E o bebê, assim que nasce, também fica aqui o tempo todo com a mãe, ou seja, eles não são separados. Todo o procedimento é feito aqui dentro. Ou seja, um conjunto de situações que vêm para tranquilizar o casal. Por isso que eu digo, eu acho que é um encontro. Quando a gente se encontra, gera afinidade, gera um vínculo e que isso se estabelece a priori por muitos anos, né? Então eu cuido da história reprodutiva dessa família como um todo. Isso é muito importante pra gente. Eu acho que isso é o mais importante e o mais bonito da obstetrícia, é fazer parte da história dessa família. Que venha com saúde e muito bem. É isso que a gente espera, que seja um dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Um momento transformador mesmo. E muito esperado. Tão esperado que nada nem ninguém tem o direito de prejudicar esse momento precioso na vida de um casal. E a gente encerra esse bloco lembrando que foi graças à atuação da equipe de enfermagem do hospital que o médico anestesista foi preso e responderá pelos crimes praticados. No próximo bloco, o repórter Rafael Oliveira vai mostrar o trabalho dos profissionais da enfermagem. A gente volta já! Como você viu no bloco anterior, o estupro cometido pelo anestesista Giovanni Quintela só foi descoberto graças aos enfermeiros. Ao desconfiar do médico, eles tiveram a iniciativa de investigar e provar o crime. Enfermeiros que são fundamentais para qualquer hospital, não exatamente para solucionar crimes, mas para exercer um papel praticamente insubstituível. Nesse bloco, o repórter Justiça vai abordar a responsabilidade ética dos enfermeiros e quais os desafios da profissão. Nossa equipe está aqui no Hospital de Apoio de Brasília para mostrar a realidade de duas profissionais que enfrentam realidades completamente distintas. Enquanto uma lida com o início da vida,
A outra atua na luta pela sobrevivência. Coloca a luva, prepara o medicamento na seringa, higieniza o braço do paciente, aplica a medicação, tira a luva e vamos para o próximo. Esse é apenas um dos vários procedimentos feitos pelo enfermeiro. Nessa profissão, ser proativo é quase uma obrigação. O primeiro atendimento, pedido de socorro e olho no olho com o paciente quase sempre é com um enfermeiro. Viviane trabalha na ala oncológica do hospital. Aqui ela cuida de pacientes em fase terminal. Desafiador. Mais desafiador ainda é lidar, vamos dizer assim, até que a morte chegue, ou seja, o processo pelo qual o paciente passa até a sua terminalidade, que são os sintomas que não são controlados, o sofrimento do paciente, da família e da própria equipe, quando não consegue controlar, né, esses sintomas. Então isso é desafiador. A profissional destaca a importância de manter um atendimento ético e respeitoso, inclusive após o último fôlego de vida. A gente tenta encaminhar da melhor forma possível esse momento, né, de preparo do corpo, de estar ali eticamente junto, né, com aquele paciente que a gente cuidou durante todo o período, né, e agora a gente cuida eticamente, assim como a gente cuidava do paciente vivo, a gente cuida com bastante ética do corpo desse paciente, acolhendo então a família. Mesmo hospital, mesma profissão e realidades opostas. Tatiana é enfermeira-chefe da triagem neonatal. Aqui ela convive diariamente com sorrisos inocentes, como esse do Nicolas. A enfermeira é responsável por realizar o teste do pezinho, exame capaz de identificar mais de 50 doenças. Com o diagnóstico precoce, fica mais fácil tratar e, assim, evitar que algum problema se desenvolva com o tempo. É muito gratificante, né? É um serviço igual a minha colega, né? Ela trabalha o tempo todo com a morte, né? E a gente trabalha com a vida. E aí é muito gratificante. Se a gente não identificasse precocemente, talvez essa criança não estaria viva, né? Ou teria sequelas, e aí ela teria uma qualidade de vida ruim, né? Durante toda a sua vida. Então, isso é realmente muito gratificante, é uma parte que me deixa muito feliz como profissional, como enfermeira, e a gente pode intervir exatamente nisso, né? Dar uma qualidade de vida para essa criança, isso não tem preço. Para Jéssica, mãe do Nicolas, esse carinho e cuidado no atendimento faz toda a diferença. Para mim é muito importante que os responsáveis pelo atendimento dos enfermeiros me tratem com um olhar ético, responsável, que me passe uma segurança a mais no atendimento. E os desafios da enfermagem se repetem praticamente em toda a rede de saúde do país. Renata é chefe de equipe em um hospital de emergência e internação de Fortaleza. Mesmo após enfrentar o caos de ter atuado na pandemia de Covid-19, ela reforça o amor pela profissão. Eu escolhi ser enfermeira porque eu amo, né? Eu amo cuidar da vida. Ser enfermeira é você ter o ato de cuidar incondicionalmente. Você escolher cuidar de alguém que você nunca viu na vida e ainda assim fazer tudo o que você pode por ela, eu não vejo outro motivo que não seja amor pela profissão. O enfermeiro Elson do Rio de Janeiro também esteve na linha de frente durante o pior momento da infecção. Ele explica que o enfermeiro é a ponte entre o paciente e o médico. Nós somos os pilares da saúde por estarmos diretamente à beira do leito, atuando. Nós somos fontes inesgotáveis de informações que vão pautar as ações de maneira secundária das demais profissões. E isso não nos torna melhor ou piores do que os demais, mas sim um elo importante dessa cadeia. Então somos nós sim que identificamos os agravos, somos nós que vamos apontar para os demais profissionais os problemas identificados e vamos intervir junto para poder restabelecer a saúde desse paciente.
Valquírio é enfermeiro e chefe da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem. Segundo ele, o cuidado do enfermeiro com o paciente vai além da esfera moral. O Código de Ética da nossa profissão, ele diz que nós devemos zelar pela segurança do paciente, por falta cometida por qualquer membro da equipe de saúde. Então, não só faltas cometidas por colegas de profissão, né, por outros enfermeiros, por outros profissionais da área da enfermagem, mas por qualquer situação que coloque em risco a vida de algum paciente por negligência de qualquer membro, de qualquer profissional da área da saúde. Seja na área de pacientes com câncer ou na de recém-nascidos, em Fortaleza, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, lá estarão eles, prontos para tratar ou amenizar a dor de quem precisa. São eles que estão na linha de frente como um verdadeiro exército que se entrega pelo próximo. Esses são os nossos heróis de branco. No próximo bloco do Repórter Justiça, vamos falar sobre a saúde mental dos profissionais de saúde e a importância da formação acadêmica. Voltamos já. Quem poderia imaginar que milhões de vidas seriam perdidas vítimas de uma pandemia que afetou o planeta? Desafio para a humanidade e principalmente para os profissionais de saúde. Hoje a Covid-19 está praticamente controlada, o mundo voltou a funcionar e os hospitais estão um pouco mais vazios. Mas quais foram os efeitos causados por tudo isso? Como ficou a saúde mental dos médicos e enfermeiros que atuaram em meio ao caos? Nesse bloco, o Repórter Justiça mostra algumas consequências e aprendizados da pandemia. Procuramos saber também se os novos profissionais de saúde recebem formação adequada para lidar com situações extremas. Leonardo é formado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás. Mesmo com pouco tempo de profissão, já enfrentou um dos maiores desafios da carreira. A Lei nº 14.040 de agosto de 2020 autorizou a antecipação da formatura de alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia. A medida de urgência visava aumentar o quadro de profissionais que atuariam no enfrentamento à pandemia de Covid-19. No caso da medicina, o critério era que os estudantes tivessem concluído ao menos 75% da carga horária do internato do curso. Leonardo se enquadrava no critério e não pensou duas vezes. Antecipou a formatura e foi para a linha de frente. Trabalhar numa enfermaria de pacientes Covid, no contexto hospitalar, foi uma experiência bastante desafiadora. Ainda era o começo da pandemia, então ainda não existiam vacinas, então existia muito aquele medo de uma infecção com um quadro mais grave, não só acometer a mim, mas também meus colegas de trabalho e principalmente meus familiares, Enquanto estava na faculdade, não esperava que iria enfrentar uma pandemia. E eu acho também que ninguém esperava por isso. Desafios para quem está iniciando a carreira podem ser vistos com empolgação, mas para quem já está sobrecarregado, o efeito pode ser outro. Um dos efeitos é a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Os sintomas iniciais mais comuns são exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. A médio e longo prazo, a pessoa pode perder a capacidade de compreensão, foco, reação, pode ficar mais vulnerável a doenças virais devido à queda da imunidade e até apresentar ansiedade, pânico e depressão.
Essa pediatra, que não quer se identificar, enfrenta duras consequências após 10 anos de trabalho na rede pública de saúde. Eu me afastei um período, agora eu tô fazendo uso de um medicamento, do ansiolítico, acho que a princípio durante 6 meses, e tentando achar os caminhos para poder lidar com a situação de uma forma que eu não adoeça mais, né? Então, aí você vai meditar, você vai fazer yoga, vai nadar, mas se o ambiente de trabalho não muda, se essa realidade se perpetuar, eu não sei se eu consigo, né? O profissional que desenvolve burnout é o profissional número 1, aquele profissional que bate meta, que abre mão do horário de almoço, que abre mão de sair no horário correto e sai horas depois de acabar o horário de serviço, aquele profissional que leva trabalho para casa, aquele profissional que está no final de semana com a sua família, ele está recebendo mensagem do WhatsApp, ele está respondendo e-mail, ele passa a madrugada estudando, ele passa a madrugada tentando resolver problemas da empresa. Esse profissional, ele perdeu o vínculo, a diferença, o que é trabalho e o que é casa, lar, o local onde ele era para descansar. Profissionais de saúde também precisam de cuidados e capacitação. Por falar nisso, como será que as universidades preparam esses profissionais? Professores de medicina apontam que o bom doutor é aquele que busca a melhora física e mental do paciente. Estamos tentando melhorar a qualidade, não só técnica, mas a qualidade de um atendimento de uma pessoa que seja ética, que seja uma pessoa que esteja preocupado não somente com a doença do paciente, mas esteja preparado, esteja preocupado com a pessoa como um todo. Só assim a gente consegue fazer uma medicina melhor feita. Segundo o professor da USP, o atendimento humanizado com base no respeito ao paciente é regra nas salas de aula. Dentro dessa abordagem, os alunos são ensinados a respeitar o paciente, respeitar a sua privacidade, respeitar o paciente como um indivíduo, respeitar as suas crenças, respeitar as suas práticas, respeitar as suas escolhas e respeitar a questão do gênero, da orientação sexual. Isso tudo é ensinado para que o aluno respeite o paciente como um ser humano. Ensinamentos que o Lucas e a Beatriz vêm vivenciando na Universidade de Brasília. Ele, estudante de medicina do 1º semestre. Ela, do 5º semestre de enfermagem. Ambos com o mesmo objetivo. Eu quero ser um médico mais humano possível e sempre dando o meu melhor. Esse é o meu foco, assim, que eu não quero perder nunca. Eu espero ser uma pessoa que eu já estou buscando, né? Que é basicamente uma pessoa atenciosa, uma pessoa que busca sempre entender o que o paciente está sentindo, como ele está se sentindo, não só das dores e etc., mas do mental, que eu acho que isso é muito importante. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!